Olá, pessoal. Eu acho que agora o caldo vai derramar, hein? Porque com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, ele já está falando que vai olhar com uma lupa, vai investigar essa questão do FDA, que é a Anvisa norte-americana, também os órgãos de regulação e de controle, que fiscalizam não só a parte de medicamentos, mas também alimentos. E o pensamento dele vai ao encontro do meu pensamento no que tange à indústria de ultraprocessados, por exemplo, está criando, além de produzir essas coisas, né, que as pessoas insistem em chamar de alimentos, e eu insisto em dizer que é um lixo nutricional, que vem provocando obesidade, hipertensão arterial, vem causando alguns tipos de câncer, porque esses ultraprocessados são muito ruins para a saúde. Tanto é que um dos pilares da medicina do estilo de vida é comer bem, comer de forma satisfatória. E quando você ingere diariamente esses ultraprocessados, você aumenta muito o risco de vários tipos de enfermidade, e dentre elas até mesmo câncer de intestino, que é algo que vem causando tantas vítimas no mundo todo. E aí o Donald Trump, num discurso, ele diz, olha, a gente tem que investigar o que está acontecendo em relação a essa proximidade de de alguns líderes de opinião, a influência da indústria farmacêutica, da indústria de alimentos, nesses órgãos de fiscalização e essa relação quase que, aí eu vou falar, uma relação de promiscuidade e de conchavo e de um inequívoco conflito de interesse, onde se aquela empresa, aquela agência de regulação tem infiltrado nos seus membros pessoas que têm interesse na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos, certamente vai passar algumas coisas que não passaria se tivesse total independência e um rigor, né, como deve ser feito. Então eu acho que agora, e aí nesse discurso que o Donald Trump ele fala, né, dizer, tem que investigar o aumento dos casos de autismo. Para você ter uma ideia, o autismo, um tempo atrás, era um caso de autismo ou de criança com espectro autista para cada 2.000 e poucas crianças. Hoje, algumas estatísticas estão falando de uma criança com espectro autista para cada 36 crianças. Então, em média, para cada escola aí, para cada turma de 40 alunos, vai ter pelo menos uma criança com esse espectro autista. Por que está crescendo tanto? Aí quando você vai ver por que cresce tanto, não, porque o diagnóstico melhorou, as pessoas estão notificando mais. Gente, eu não me lembro, como pediatra, de ter visto tantos casos de vizinhos, de pessoas com crianças com espectro autista. É algo crescente. Então tem alguma coisa que está influenciando nisso. Essa alguma coisa pode ser aquilo, né, que já andaram falando por aí, inclusive aumento das doenças autoimunes, doenças de fundo alérgico, doenças neoplásicas, doenças crônicas, muitas doenças crônicas tratáveis e não curáveis, que é tudo que a indústria quer. A indústria de medicamentos quer, na verdade, continuar mantendo o paciente refém do seu medicamento para o resto da sua vida. Então, quando ele encontra uma doença que é tratável e não curável, a indústria farmacêutica ri à toa. Esse é o exemplo do HIV, que hoje é uma doença crônica, que a cada momento se lança um antirretroviral novo, porque vai surgindo vírus resistentes aos antirretrovirais que vinham sendo utilizados antes, e isso vem onerando, obviamente, a saúde, né? O Ministério da Saúde é que banca o tratamento, e o tratamento não é algo barato. E aí, quando o governo compra esse medicamento, a indústria farmacêutica ri à toa, porque o governo costuma pagar bem, e a população é atendida. Só que o cerne do problema, que é a cura, a indústria farmacêutica não oferece. E quando eu falo indústria farmacêutica não oferece, porque, novamente, também existe uma relação de promiscuidade, uma relação bastante suspeita entre a indústria farmacêutica e algumas universidades, alguns núcleos de pesquisa que só vão pesquisar aquilo que a indústria farmacêutica tiver interesse.
É por isso que eu defendo que esses laboratórios públicos, tanto os laboratórios das Forças Armadas, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, como os laboratórios estaduais, como é o caso do Butantan, ou os federais, como é o caso da Fiocruz, ou o estadual, como é o caso do Vital Brasil, esses laboratórios deveriam ter apoio para pesquisar e desenvolver produtos farmacêuticos que sejam do interesse da população, produtos que não tenham, por exemplo, patente, que eu possa produzir facilmente e que eu dê acesso. Porque uma das coisas que onera muito na tentativa de promover saúde são os medicamentos, né? E aí a indústria farmacêutica não faz nenhuma questão de desenvolver medicamentos ou novas opções terapêuticas para as velhas moléculas e reposicionando, né? Ninguém quer saber, por exemplo, se a ivermectina realmente dá para tratar paciente com algumas infecções virais. A gente sabe que pode, né? Mas aí alguém vai criticar, não, porque falta um duplo cego, randomizado, prospectivo, placebo controlado. Claro que falta e vai faltar sempre, porque um estudo desse, que vai comparar o medicamento, o fitoterápico que seja, esse medicamento velho de guerra com um placebo, é um duplo cego e que é uma pesquisa cara, é uma pesquisa que tem o melhor desenho para você confirmar se o produto é seguro e eficaz, mas para isso tem que ter alguém patrocinando. E quando você pensa que, infelizmente, esses órgãos vêm sofrendo influência de quem tem interesse econômico e não interesse na promoção de saúde, você fica realmente pé atrás e começa a questionar toda e qualquer relação entre empresa privada e os laboratórios públicos. Muitos desses laboratórios são cooptados pela indústria farmacêutica para fazer o que a gente chama de parceria público-privada, onde esse laboratório oficial ele abraça um produto da indústria farmacêutica e a troca olha, a indústria farmacêutica diz assim, eu vou passar para você, você que eu digo laboratório oficial, a tecnologia para produzir o medicamento e você vai comprando de mim por 5, 6, 10 anos e ao longo desse período eu te ensino, laboratório oficial, público oficial, a desenvolver o produto. E aí vai. Aí daqui a pouco, quando você tem um produto que já teve toda a transferência de tecnologia, a indústria farmacêutica lança um outro produto, faz expressão, faz estudos e mostra que lá é 1% melhor do que o outro, e aí de novo aquele produto se torna obsoleto. E aí é isso, a população sempre correndo atrás de alguma coisa que em tese seria melhor, mas não que seja realmente melhor, mas que provavelmente teve estudos clínicos fundamentando que aquele é um pouco melhor. E aí não vai faltar a gente, né, se deixando levar, influenciado por publicações, por congressos, por interesse econômico mesmo, em desenvolver pesquisa patrocinada pela indústria para que possa desenvolver novos produtos. E é crescente, para mim, é crescente e é gritante o número de casos de doenças crônicas. Então, você vê que é como se a indústria farmacêutica tivesse o tempo todo descobrindo novas doenças que não existiam antes para entregar novos medicamentos. E algumas doenças não existiam mesmo antes, não. Algumas doenças provavelmente vão estar relacionadas com algumas coisas, né, que a gente andou tendo acesso, infelizmente, e isso pode estar causando várias enfermidades crônicas. Os alimentos são muito ruins, os ultraprocessados são muito ruins e a gente vai ver cada vez mais as pessoas vivendo mais tempo, mas adoecendo, né, com doença crônica, tratável e não curável. Você acha que o Donald Trump, ao levantar essa suspeita desse conflito de interesse de algumas órgãos de regulação, como é o caso do FDA, com a indústria farmacêutica, com a indústria de alimentos, você acha que essa suspeita tem cabimento? Primeira pergunta. E segunda pergunta, você acha que esse mesmo problema a gente vem enfrentando no Brasil, né? Onde a Anvisa, que é uma agência nacional de vigilância sanitária, ela é responsável por fazer toda a regulação, toda a normatização, todo o olhar crítico desses produtos novos. E aí você acha que a indústria de alimentos, a indústria de medicamentos vem influenciando também em algumas decisões? Eu quero saber a tua opinião, por favor. Para fechar esse nosso bate-papo, eu queria que você curtisse esse vídeo,
São informações como essa que vão fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais espertas, mais críticas e não se deixe enganar, nem tomando braço adentro qualquer coisa. E é isso, tá bom? De 0 a 10 qual é a minha nota e não deixe de curtir. E lembrar que eu sou médico, professor da UFRJ, onde me formei 40 anos atrás, onde fiz residência e mestrado em pediatria, doutorado em doenças infecciosas e MBA em gestão. E peço então que você curta e compartilhe. Fique aqui, fique bem, fique com a gente, até breve. Obrigado mesmo, valeu, tchau, tchau.